Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3. E é só pedir depois a diaconia para desligar esse ar-condicionado, para que eu não perca a voz, né? Minha esposa está se recuperando ainda da voz, por conta do ar-condicionado muito forte em cima. Então eu vou pedir que, de repente, liga o de lá, ou até mesmo do meio, tá? Porque os irmãos estão sentindo calor, um pouquinho de calor, tá, né? Mais ou menos, está frio, então desliga tudo. Ok, tá bom? Por isso que não é tão fácil viver em democracia, viu? Democracia é isso, a maioria quer, né? É que eu particularmente não posso, se eu ficar usando esse ar aqui, eu vou perder minha voz, né? Eu já estou rouco e o ar-condicionado é muito bom por um lado, mas ele é terrível porque ele tira a água do ambiente, da umidade, resseca as cordas vocais, amígdalas, garganta e daí vem as rinites e laringites e faringites e tudo que é it da vida, tá bom? Vamos abrir em Marcos, capítulo 3, versos 7 ao 12. Parabéns aos pais. Mas nós estamos numa sequência, ministrando o Evangelho de Marcos, e hoje nós queremos falar e cantamos muito sobre cura. Queremos orar por você que está aqui enfermo, você que está em casa, muitas pessoas enfermas. Ontem mesmo uma médica amiga nossa de Maceió, prima do Renan Calheiros, a Cláudia Calheiros, é uma pessoa maravilhosa, soube estar com varíola do macaco, mas está bem, ela possivelmente pegou no ambiente, ela é médica do SUS, pediatra, uma médica excelente, e ela comunicou-nos que está ali com varíola. Vamos orar por ela, tá bom? E interceder, são muitas enfermidades, e fora isto ainda tem câncer, metástases em algumas pessoas, muitas doenças. E o texto que nós vamos ler é muito singular, é a compaixão de Jesus pelas multidões e curando as multidões, ministrando a sua cura. Capítulo 3, verso 7. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar, seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem, à publicidade, que o não expusessem à publicidade. Senhor, é a tua palavra. Muito obrigado por esta passagem tão bonita de teu Filho Jesus, nosso Salvador, ministrando às multidões curas, milagres e maravilhas. Que o Senhor fale ao nosso coração e ministre as nossas necessidades enquanto aqui estamos, e não somente os que estão aqui presentes, mas os que nos assistem ao vivo e os que nos acompanham até mesmo posteriormente a essa filmagem, transmissão simultânea. No nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. Pode sentar. Perdoe, esqueci de falar. Eu não consigo ler esse texto e falar dessas histórias sem esquecer um momento que marcou muito a minha vida. Hoje estou aqui como pastor, como sacerdote, mas o meu chamado, eu costumo dizer, chamado é algo muito pessoal. Há uma palavra e uma música que marcou muito a minha vida, e todas as vezes que eu vejo essas histórias de Jesus sentado à beira-mar, ministrando às multidões, era mais ou menos 1977, eu tinha 7 anos de idade. Estava no quartinho da casa onde meus pais moravam, em São Miguel dos Campos. E todos os domingos de manhã, às 6 horas, na missa, o chamado da igreja para começar a missa às 6h30, eu ouvia esta música que o padre Zezinho gravou. Apesar de ser um padre de formação católica, eu
sei que muitos evangélicos conhecem a letra. A maturidade que nós temos hoje nos dá a entender claramente que é possível separar músicas e músicas, letras e letras. Refuto e rejeito toda e qualquer música que canta e fala sobre culto a ídolos, que exalta mediadores a não ser Jesus Cristo. E eu quero cantar esta canção, vai ser a capela, só para lembrar aos irmãos que eu creio que por meio de uma música como esta, as curas podem acontecer. Essa música fala de um certo Galileu, à beira-mar, que andou nas terras da Galileia, da Judéia, da Itumeia, e de Tiro e Sidom, milhares de pessoas vieram ouvir a voz daquele jovem pregador. Ele tinha 30 anos, estava realizando e começando o seu ministério. Um ministério que seria curto, impactante, mas os desdobramentos do seu ministério seriam após a morte de cruz. Até hoje, esse jovem Galileu está disponível e disposto para ministrar às multidões. Nós levamos esse jovem Galileu em nós. Nós andamos com ele e aonde nós chegamos, ele também chega. Vou tentar cantar para os irmãos. Vamos, quem quiser depois acompanhar juntos. É uma letra muito bonita, mas aqui está uma parte do meu chamado. Eu descobri o meu chamado ainda pequeno, com 7 anos de idade. Ouvindo esta canção. Quando havia encerrado os meus estudos acadêmicos, com diploma em mãos, já havia deixado medicina, 3 anos, e odontologia, sendo formado. Talvez alguns não saibam. Eu tinha o dia da formatura para receber o meu diploma. A pastora Vânia, minha tia, foi também comigo para Maceió. Eu estava em Maceió morando na época, ela foi entrar comigo na missa de formatura. Nós tivemos um culto protestante, uma missa para o pessoal que é católico, e ainda houve um culto ecumênico num centro kardecista. Eu não participei, não presenciei, mas nós fomos para a missa e para o culto. Mas no dia da formatura, marcou muito a minha vida, porque você estudou tantos anos e vai receber o diploma. Uma semana antes, a coordenadora do curso, doutora Márcia, uma dentista, lembro até hoje, pediatra, odontopediatra, me chamou e disse: Fernando, eu preciso só fazer o fechamento do seu histórico, porque você trouxe carga horária do outro curso, você vai estar uma carga horária maior no seu histórico em função de você ter trazido esse histórico. E ela fez o que nós chamamos de checklist, o deadline ali no prazo, e ela conseguiu finalizar. Então, o diploma estava tudo ok, era para ser emitido, e foi emitido. Eu esperava que fosse emitido. E naquele dia, quando fomos à colação de grau, no auditório, eu estava com a pastora Vânia, tia Vânia. Eu a chamo de tia, ela não é minha tia, é minha prima de primeiro grau, mas por ser uma das netas, das primeiras netas do meu avô, eu já sou um dos últimos netos, eu sempre a chamei de tia, porque ela era a melhor amiga da minha mãe. E quando nós estávamos na colação, eu nunca esqueci esse momento tão bom e tão difícil. Foi difícil para aquela hora que eu enfrentei. Chegou um momento de receber o diploma, a colação. Eu sabia que eu tinha concluído. Nós recebemos os diplomas. E antes de receber, a doutora Massatel me disse: Fernando, eu não sei o que aconteceu no computador, no sistema. Todos os diplomas foram emitidos, menos o seu. Deu um branco. E hoje é sexta-feira e você vai receber esse diploma na segunda-feira. Você passa na universidade, na reitoria, e você recebe. Ok, tranquilo. Mas eu confesso que eu fiquei triste. Eu também não era tão adulto. Eu tinha 22 anos. E quando eu recebi
Ela me mostrou, você vai receber um papelzinho em branco. Nós vamos colocar esse papel em branco dentro do recipiente lá, eu esqueci o nome. Canudo de colação. E eu recebi. Na hora que nós recebemos, nós fazemos os juramentos. Estendemos a mão direita, coisa faz parte do rito. E naquele momento, nós levantamos o papel e a pessoa que estava comandando a cerimônia, até esse microfone está até melhor, viu? Eu gostei, está ali, ó, o microfone. Estava comandando a cerimônia, disse assim, levante o diploma com a sua mão direita. E eu levantei e entreguei para Deus aquele diploma. Eu sabia que eu não ia exercer, eu tinha muita convicção de que não ia exercer. Mas eu recebi um papel em branco e eu disse para Deus assim, escreve nesse diploma o que tu tens para mim. Não, ninguém ouviu, mas Deus ouviu. E na hora da colação, finalizamos, fomos para uma pizzaria, eu, tia Vânia e o meu irmão, que hoje é convertido, comemos uma pizza e ao terminar a pizza ali, a pizzaria, eles foram para casa e eu fiquei numa vigília. Eu pedi para ir uma vigília de oração, queria agradecer a Deus por aquela etapa que tinha terminado. Quando eu cheguei na vigília, uma missionária de Recife estava presente com um outro missionário que eu nunca tinha visto. Ele nunca me viu, nem mais gordo, nem mais magro. E quando eu cheguei naquela vigília, eu me derramei em lágrimas, em oração. Tudo que eu mais queria era servir ao Senhor. Essa música veio à minha mente naquela ocasião. A gente não podia cantar porque as pessoas também não conheciam e nem era a ocasião. Mas me veio a lembrança do meu chamado, da minha vocação ainda com 7 anos de idade. Uma criança. E quando estávamos na vigília, eu estava chorando e adorando a Deus quebrantado e não esqueci até hoje o momento em que o missionário, que eu nunca tinha visto, colocou a mão na minha cabeça e começou a falar em línguas e interpretar. Só que ele falava em línguas e eu entendia tudo em português. Na medida que eu entendia tudo em português, eu disse assim, eu acho que, na minha mente vinha, acho que isso é da sua mente, é da sua cabeça. E eu, na minha cabeça muito racional, eu pensei, bem, Senhor, se é da minha cabeça isso, eu quero que ele fale em português tudo que ele falou, agora em línguas e que eu entendi, com as palavras que eu ouvi na língua que ele falou, já traduzida no meu espírito. E para minha surpresa, ele começou a dizer algo que ele não sabia de nada naquela noite, era mais ou menos 11h30 da noite, na vigília. Ele disse assim, começou a profecia assim, você hoje recebeu das mãos do homem um papel em branco. Aquele papel você me entregou e eu escrevi com a minha pena, a palavra não foi caneta, foi pena, o que eu tinha para a sua vida. Aquilo que os homens planejaram, aquilo que você percorreu de caminho, são planos humanos, mas os meus planos serão estabelecidos na sua vida. E não temas, eu sou contigo, eu te fortaleço, porque eu sabia do que eu ia enfrentar junto à família. Meu pai me procurou para me dar um consultório, todo montado, e eu disse para ele que eu não ia fazer isto, porque era hora de obedecer a Deus e cumprir o meu chamado. Ao mesmo tempo que foi prazeroso, foi um desafio. E ele falou mais algumas coisas que não convém aqui dizer, mas eu voltei para casa com a convicção plena de que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Antes de falar, não vou me estender muito na pregação, eu tenho 6 pontos sobre as multidões, porque eu quero orar por cura. Eu quero deixar que essa música do Padre Zezinho, que ainda está vivo, ainda está nativa, tem sido um instrumento de Deus, eu acredito, apesar de termos teologias diferentes. Eu entendo que Deus não é católico e nem protestante. Deus só tem um partido, são daqueles que são de Cristo. Você pode estar pensando agora, mas eles também têm ídolos ainda, e ainda tem algumas músicas de mediadores humanos. Mas nós também temos muitos ídolos aqui dentro do nosso coração. Um dos ídolos desta nação é o futebol. Um dos ídolos desta nação é o prazer e a comida, usar o domingo, como muitos cristãos e evangélicos usam. Então, nós não podemos estar rotulando e
dizendo que tais pessoas não têm direito ao reino de Deus. O reino de Deus é para todo aquele que crê. E na caminhada dos anos, não somente eu, o Padre Zezinho e tantos outros podem mudar sua teologia, podem mudar seus paradigmas, mas deixe que essa música ministre a sua vida. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E agora? E seu nome era Jesus de Nazaré. O fenômeno do jovem pregador. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão. Vai revendo as passagens. Naquela relva, ao entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal, o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar, mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. 20 anos depois que ele gravou essa música, a própria comunidade onde ele frequenta exigiu que ele terminasse a caminhada de Cristo, porque ele havia parado a música no tribunal e na cruz. E Deus usou o povo, o rebanho do padre, para dizer a ele: mas Cristo ressuscitou, padre. É preciso cantar uma nova estrofe. 20 anos depois ele fez a última estrofe, e essa estrofe não existia no original, e eu quero que você cante. Essa versão tem a ver com o que Cristo está fazendo agora, e acho interessante algo que ele fala aqui, que Jesus vai voltar.
vitorioso, ele vai voltar. Vitorioso, ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno, mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, juntos proclamamos a Jesus de Nazaré. Glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé. E um dia voltará. E um dia voltará. Amém, queridos? Você pode achar uma bobagem, mas é uma música que marcou minha vida, 7 anos, meu chamado, e sempre quando eu estou em crise, eu lembro dessa música para me dar esperança. Amém? É lógico que a esperança é Cristo, mas os louvores que falam de Cristo remetem-nos à esperança de que tempos melhores virão quando Ele voltar e restaurará todas as coisas. Bem, eu quero falar hoje de manhã sobre essa multidão que Jesus está ministrando. O texto diz, versículo 7, que Ele se retirou com os seus discípulos. A mensagem seria: as necessidades humanas levam as multidões a Jesus. Muita gente tem vindo a Cristo, muita gente tem chegado a Cristo neste Brasil, nesta nação, nos últimos 30 anos. Ao longo de 30 anos atrás, a gente pode fazer um flashback, uma retrospectiva, nós vamos ver que o percentual de evangélicos era um número muito pequeno. A nação nasceu de base católica romana, a nação cresceu até o século XIX com um cristianismo propagado e difundido só de base romana. Protestantes que chegaram aqui na cidade da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, foram expulsos. Houve um primeiro culto protestante por oriundos, crentes que vieram lá da região dos huguenotes da França, que recebiam os anúncios da reforma de Calvino, de Lutero, do século XVI. Mas eles foram expulsos. Não havia liberdade religiosa para pregar em nossa nação. Naquele momento do século XIX para cá, nós vivemos uma outra fase, o protestantismo de missão. Igrejas históricas começaram a vir ao Brasil. O reverendo Simon, da igreja presbiteriana, bem antes, quando vieram os metodistas, que vieram aqui bem próximo a nós, Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba, plantando ali a igreja metodista, a universidade metodista. Foi bem aqui perto que o evangelho começou a ser pregado na escola bíblica. Eles foram pioneiros. E as igrejas históricas começaram a chegar no século XIX e até o século XXI. Nós já temos uma grande expansão. Mas até o século XIX, esse Brasil que nós conhecemos, esse país maravilhoso, não nos dava a liberdade religiosa para pessoas que traziam outros credos, outra fé em Cristo, nas Sagradas Escrituras. Nós tínhamos um rito, nós tínhamos uma tradição que nós recebemos até dos nossos pais, de ritos e de rituais engessados dentro de uma missa que foi trazido de geração em geração. Porém, até hoje, seja para os rebanhos católicos, os rebanhos evangélicos de matriz pentecostal, neopentecostal, histórica, igreja histórica, muitas multidões têm chegado à igreja. Mas que multidões são estas? Essas mesmas multidões que Jesus ministrou, depois muitas dessas pessoas começaram, como dizem alguns jovens, a vazar. Quando Jesus começou a engrossar o pirão, no Nordeste a gente come muito pirão, viu, queridos? Muito pirão, engrossar o discurso, essas mesmas multidões começaram a fugir do estreito de Yahvé, de Jeová.
Quando ele começou a fazer um discipulado, o discipulado é uma coisa muito prática, é uma caminhada, leva anos, é uma caminhada com Cristo, é uma caminhada que exige de nós renúncia. Essas multidões manifestaram, algumas delas ali, que elas estavam mais interessadas no que Deus faz e não no que Deus é. Muito importante lembrar disso, porque agora nós vamos ministrar 6 características daquelas multidões. A primeira, aquelas pessoas não se contentavam apenas em ouvir testemunhos de outros. Elas mesmas foram a Jesus. Quando você olha para o Evangelho de Marcos, logo no capítulo 1, algumas pessoas foram curadas e as notícias começaram a chegar e as pessoas viram o que tinha a mão ressequida, curada. Viram aquele homem que era possesso de espíritos malignos que foi liberto. Mas alguns, quando contemplaram e viram o milagre na vida de fulano, o milagre na vida de cicrano, essa mesma multidão disse, não, eu vou atrás dele, eu quero a cura, eu quero o meu milagre. Eu quero estar ali, eu quero tocar. Veja o capítulo de número 3, diz que elas queriam tocar, verso 10. Pois ele curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Para o tocar. Veja, vamos pegar aí o recorte geográfico. Vamos ver de onde vinha essa multidão. Versículo 7. Retirou-se Jesus com seus discípulos para todos os lados do mar. Não é o Mar Morto, é o Mar da Galileia. Foi ali onde Jesus começou o ministério. O texto que o pastor Adair leu hoje de manhã na abertura do culto é um texto de Mateus 12, que está em consonância com esse contexto de Marcos 3. Porém, Mateus 12, que ele leu-nos hoje de manhã, ele traz o texto de Isaías 42, falando do servo sofredor. Aquele servo sofredor que não esmagaria a cana quebrada, que não esmagaria a cana quebrada, uma planta, uma vegetação, igual o bambu que nós temos, só que em dimensão pequena, que muita gente via no caminho, era muito comum ver aquele tipo de vegetação, e as pessoas às vezes pisavam, né? Desconsideravam aquele tipo bambuzinho, né? No nosso popular aqui brasileiro. Algumas crianças usavam para fazer uma flautinha, cantar e tocar, mas essa cana quebrada, esmagada, na hora que ela fosse esmagada, ela não poderia ser usada para fazer uma flauta, para cantar. E o texto de Isaías diz, ele não vai desprezar a cana quebrada. Ele não vai desprezar. Ele queria dizer que ele não desprezaria os gentios. Ele não desprezaria os gentios. E ele priorizou começar o evangelho dele, o ministério dele, na região da Galileia. Foi lá na Galileia que a profecia se cumpriu. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Quem era que andava em trevas? Era a região da Galileia, era a região da Itumeia, era a região que os judeus consideravam inimigos seus. É interessante que os demônios aqui nesse texto estão dizendo que Jesus é o Filho de Deus. E mais interessante, os herodianos e os fariseus, que eram inimigos, se uniram para perseguir a Cristo no mesmo contexto. Ao invés de confessarem que ele era o Cristo, os demônios é que estão dizendo, tu és o Filho de Deus. Veja o capítulo ainda 3, capítulo 3, verso 6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos. Meus irmãos, herodianos era a favor de Herodes. Os fariseus não gostavam dos herodianos porque os fariseus não queriam essa mistura com o poder político de Roma. Essa influência que até hoje na religião pode contaminar a república, pode contaminar a monarquia. O cristão deve influenciar. O cristão deve salgar, o cristão pode até assumir um cargo público, não há nenhum problema, mas nós não estamos colocando nossa esperança em nenhum homem, a nossa esperança está em Cristo, e Deus é Deus soberano diante de qualquer homem que ocupa uma prefeitura, um palácio de governador e a presidência da república. Mas eles eram inimigos, mas eles se unem para destruir a Cristo, para calar a Cristo. Em contrapartida, enquanto eles queriam tirar a vida, né? Já havia tentativa de morte,
né? Daquele que poderia ser o Salvador, o Senhor, para eles, mas que eles não creram. E no mesmo capítulo 3, verso 11, diz que os demônios faziam confissão. Leiam. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam. O que é que os demônios diziam? Tu és o Filho de Deus. Os fariseus não disseram. Os fariseus não afirmaram. Os fariseus não proclamaram, né, que aquele homem Galileu de 30 anos, por que Galileu? Porque o sotaque dele era da Galileia. Eles não sabiam que o RG dele, naquela época não tinha um RG tão fácil, digital, hoje você tem. Ontem eu fui fazer exame de sangue, a moça pediu CPF, RG, eu disse, ai meu Deus do céu, na hora eu lembrei, digital. E mostrei o celular, a carteira, né? Está lá a carteira de motorista, já está lá no Detran, a gente consegue mostrar e é para ser usado, né? Até se o policial pedir, você já apresenta. Então eu lembrei. Então imagina, naquela época eles não tinham RG. E onde foi que Jesus nasceu, meus irmãos? Nasceu em Belém. E aonde era Belém, Regina? Era 8 quilômetros de Jerusalém. É como Sousas, da distância de Sousas para Campinas. É um distrito. E a Bíblia diz que ele nasceu em Belém. Os magos visitaram-no em Belém. Na casa, eles entraram na casa, não foi na manjedoura. Então, o menino tinha possivelmente 2 anos de idade, 2 a 3 anos. E aquele menino, logo em seguida, foi para o Egito. Jesus viajou muito quando era criança, foi para o Egito fugindo, como forasteiro. E lá no Egito, ele ficou até a morte de Herodes, que planejava matá-lo. Herodes o Grande, que já havia matado até os filhos, matado até a sua própria irmã, matado muitos da família. Ele tinha uma visão de grandeza, foi ele que construiu Cesareia de Herodes, que levou até o nome dele, Cesareia de Herodes, ali na região onde hoje é próximo a Tel Aviv. É um verdadeiro cais maravilhoso, lindo, muitos achados arqueológicos. Esse homem tinha uma sede de poder. Esse homem era um homem mau, perverso, mas ele não conseguiu encontrar Jesus, bebê, nem Maria e José. Eles foram para o Egito e lá do Egito, o Espírito Santo falou para José, leva a criança para Nazaré. Nazaré, na Galileia. Ele cresceu na região da Galileia. Ele teve uma profissão que era ser carpinteiro, igual o seu pai José, e ele tinha um trabalho, e ele cresceu, aprendeu o sotaque do norte, arrastado talvez, eu não sei, mas ele quando está com 30 anos, e vem para Jerusalém, e aparece a Jerusalém, em alguns momentos eles dizem, como é que tu dizes ser o Messias, se o teu sotaque não nega que tu és do norte? Mas eles não sabiam, que o RG de Jesus, que o CPF de Jesus, que a certidão de nascimento era de Belém e cá entre nós, e ele nem precisou dizer. Às vezes Deus confunde uma nação, uma cidade. Às vezes nós estamos colocando a esperança em pessoas cultas, poliglotas, que esse país já teve. Continue olhando para a Bíblia. Estamos vivendo épocas difíceis como os dias de Juízes. E os dias de Juízes foram dias tremendos também, porque Deus pegou as pessoas mais desprezadas da sociedade para confundir. Pegou um canhoto, porque naquela época as pessoas achavam que canhoto era uma pessoa amaldiçoada. Imagine eu que sou canhoto. Pegou pessoas que, como Gideão, que estava olhando o número 32 mil soldados, mas nem 1% era fiel. Ele só teve 300, porque 1% de 32 mil são 320. Deus pegou uma mulher chamada Débora, porque os homens estavam covardes na época, alguns, e Débora recebeu o louvor e a glória ali, e deu para Deus, porque deu a vitória a Israel diante de inimigos déspotas. Deus pegou Sansão, mesmo com sua fraqueza na área sexual, que brincava com as coisas de Deus, no último dia fez a oração mais sincera, e no último dia de vida, na sua morte, todos os filisteus foram mortos, que eram inimigos de Israel. A quantidade de inimigos que foi morta ali nos dias da morte de Sansão, foi muito mais do que todos os dias de sua vida. Para mostrar o que Paulo diz em Coríntios, Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega as coisas que se vangloriam em si mesmas, para mostrar que a glória é dele por meio daqueles que se quebrantam e o buscam.
Portanto, não siga a sua vida, nem eu também, pela lógica humana, porque aqui nessa praia, aqui na Galileia, nas regiões do norte, onde ele começou o seu ministério, ele poderia ter começado o ministério em São Paulo, ele poderia ter começado o ministério no Rio de Janeiro, ele poderia ter começado o ministério numa das grandes capitais, mas ele começou o ministério, diga aí o nome de uma cidade, vou usar o nome de uma cidade lá do meu estado, que eu nunca fui, Jacaré dos Homens. É o nome de uma cidade. Ela está dizendo, ele começou o ministério em Caruaru, na feira da Sulanca. Ele começou o ministério, ó Deus, em lugares longínquos, que desconhecidos aos olhos humanos, mas que tinha multidões à espera do seu reino e do seu evangelho. Primeiro ponto, que aquelas pessoas não se contentavam apenas em ouvir testemunhos de outros, elas mesmas foram a Jesus. E a minha oração e a nossa oração nestes dias é que nesse ano e todos os anos à nossa frente, muitas vidas sejam arrastadas e elas desejem ver a Jesus e ouvir de Jesus na casa de Deus. Segunda lição, aquelas pessoas não esperavam Jesus vir até elas. Elas foram a Jesus. Elas foram a Jesus. E elas começaram a vir. E diz a Bíblia no versículo 8, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, região litorânea, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Não esperavam Jesus vir até elas, elas foram a Jesus. A terceira lição, aquelas pessoas não pararam nos discípulos de Jesus. Elas não pararam em Pedro, elas não pararam em João, elas não pararam em André, elas não pararam em Filipe, elas não pararam em Bartolomeu, elas não pararam em Tiago, filho de Alfeu. Elas foram diretos naquele que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Venha para Jesus, venha para Cristo, vá direto a Ele. Não tem essa de peça à mãe que o filho dá, não, vai direto a Cristo, porque é bíblico. Tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo concederá. Quando Jesus fez o milagre nas bodas de Caná, na Galileia, é verdade que Maria tentou mediar, mas ali era uma festa, possivelmente até de parentes próximos a Ele, a família. E Jesus já tinha dado uma posição a Maria, sua mãe. Mulher, não é chegada a minha hora. Não espere que eu faça milagre. Eu não estou aqui como homem. Eu não estou aqui como filho de Deus, como filho do homem. Eu estou aqui como filho de Deus ungido. E eu fui batizado no Espírito Santo. Eu só vou fazer os milagres que o Pai determinar. Eu só vou fazer as curas que o Pai determinar. Eu só digo as palavras que Ele me fala. Eu só executo os milagres que Ele pede para que eu execute. E é por conta disto que agora Ele diz para sua mãe, mulher, senhora, não é chegada a minha hora. E Maria disse para os seus servos, conservos, faça tudo que Ele mandar. E eu vou parafrasear. E Ele disse em João, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, diga isso, em meu nome, Ele vô-lo fará. Eu não posso pedir a Maria, como diz o Nelson Ned pregando para o Jô Soares, qual o nome que você grita quando você está angustiado? Não é Pedro, nem João, nem Isaac, nem José, nem Maria, nem Noé, esse nome é Jesus. É o nome de Jesus, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos ler de novo isso, Atos 4:12, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Debaixo dos céus nenhum outro nome há. Nenhum outro nome há, não é São Francisco, não é Santa Rita, não é Lutero, não é Calvino, não é João Wesley, não é Santo Agostinho, é Jesus. É Jesus, Ele é o homem perfeito, Ele era filho de Deus, mas Ele não era homem, Ele entra na terra pelo nascimento físico e se torna filho do homem. Ele agora, depois que ressuscita, se torna primogênito de Deus, porque Ele entrou como unigênito e agora Ele gerou filhos e filhos para Deus, porque Ele é o primogênito de uma nova criação.
E agora diz o autor de Hebreus no capítulo 7, versículo 22, que ele vive para sempre, vive para sempre, vive para sempre, para interceder. Não é Hebreus 7, 22, não, deixa eu buscar aqui o texto, acho que é Hebreus 8. O texto vai dizer que ele vive para sempre, para interceder por todos os santos. Cadê os santos aqui? Levante a mão. Ele está intercedendo por você. Deixa de choro deprimente. Quando a sua alma estiver dizendo assim, ninguém se lembrou de mim, ninguém ora por mim, ninguém intercede por mim. Eu quero lembrar hoje de manhã que há um homem à direita de Deus Pai. Há um homem à direita de Deus Pai. Ele foi provado, ele foi tentado, ele foi moído, ele foi condenado, ele foi rejeitado, ele foi deletado, ele foi esquecido. E tudo isso ele passou para que hoje, por meio desse processo, ele pudesse estar à direita de Deus Pai, intercedendo por você, intercedendo por mim. Ele sabe o que é rejeição, ele sabe o que é traição. Jesus, nenhum outro nome há dado entre os homens. Aquelas pessoas não pararam nos discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus são seres humanos, eles não podem fazer muitas vezes nada, mas quem faz tudo, e é grande, e é o mediador, e ele usa pessoas para nos abençoar, é Jesus. No quarto ponto, aquelas pessoas para virem a Cristo, precisaram deixar seus negócios. Imagine a queixa de várias pessoas das empresas da época, da indústria pesqueira. Cadê fulano? Ele foi lá, atrás do Neymar. Não, é Jesus. O Neymar veio aqui a Campinas um dia para fazer propaganda de uma cueca no shopping aqui da região de Campinas. As faculdades fecharam. As escolas fecharam porque os alunos pediram para ver o Neymar descendo de helicóptero. Imagina naquele dia, Jesus que cura, Jesus que redime, Jesus que liberta demônios. Eles deixaram tudo, eles não estavam nem aí, vão descontar um dia de trabalho, vão descontar no meu salário, mas eu quero sair buscar a minha cura. Eu quero a minha salvação, eu quero a minha libertação. E eles correram. E eu vi isso, não é mentira. Isso foi o que eu vi. Eu vi nessa cena quando o Neymar estava aqui. Só não fui para o shopping. Ele tem a santa paciência. Isso mostra o que as pessoas são capazes de fazer, de deixar tudo. E diz a Bíblia no versículo de número 9, era tanta gente, que o versículo 9, Jesus recomendou a seus discípulos que sempre tivessem pronto um barquinho para ele sair de mansinho por causa da multidão, a fim de o não comprimirem. As multidões deixavam e foram atrás, deixaram seus trabalhos de diarista. Naquela época não tinha FGTS, não tinha INSS, não tinha registro em carteira, mas elas faltaram. Elas perderam um dia ou dois, e talvez algumas perderam vários dias, uma semana, porque não tinha bicicleta, não tinha chevette, era pevete, então eram quilômetros para andar, e quilômetros para voltar, e as pessoas se cansavam, e aí descansavam, para depois voltar. Por isso que Maria e José perderam Jesus com 12 anos de idade, na festa do seu bar mitzvah. Quando ele sobe a Jerusalém, eles subiam em caravanas com as famílias, levavam dias para ir e para voltar, 2 dias no mínimo para ir, porque de Nazaré para a região da Galileia, nós temos que pensar que quando o sol se põe, é frio, é calor durante o dia, mas a noite é muito fria. E eles tinham que parar, colocar tendas, se esconder em algumas rochas. Então, era uma caravana para ir e depois uma outra viagem, caravana, para voltar. Leva tempo. E como fica o dia de trabalho? E como ficam 5 dias, 7 dias de prestação de trabalho que aquela pessoa não fez? Porque elas estavam interessadas em buscar a cura, o livramento, a libertação. Eram muitas pessoas. A quinta lição é que elas vieram, muitas daquelas pessoas vieram de grandes distâncias. Depois você confira em casa, no mapa no final. Essa multidão veio da Galileia, versículo 7, vai marcando na sua Bíblia. Versículo 7, Judeia, Jerusalém, Judeia no sul, Judá.
Se o Rogério depois conseguir colocar um mapa, geralmente tem aí no Google Palestina nos dias de Jesus. Embora está errado usar a palavra Palestina, porque a Palestina quer dizer terra da Filístia. E não era isso. Aquela terra se chamava Judeia, Galileia, que os romanos recortaram. Tem um mapa chamado aí Palestina nos dias de Jesus. E você vai ter essa divisão geográfica muito interessante, com esse mapa aqui que eu tenho na minha mão, aqui coloridos, né? Você tem a Judeia, aqui você tem o Decápolis, as 10 cidades, você tem a Cesareia de Filipe, você tem Galileia, a Fenícia, e aí você consegue enxergar e entender de onde esta multidão saiu. Elas estavam sem medir distâncias, veja aí, muito bem, ele conseguiu encontrar, tá? Decápolis, Samaria, aqui essa região aqui, Judeia, a Galileia, a Fenícia, veja onde está Tiro, né? Veja onde está Sidom, ok? Então eles vinham dessa região e ainda fora a região da Idumeia, aqui onde hoje, à minha direita, onde hoje é a região da Jordânia, Pérea, na verdade, e a Idumeia, Pérea e a Idumeia são as regiões que nós temos ali, onde hoje é a Jordânia, além do Rio Jordão. Voltando para Marcos capítulo 3, aquelas multidões, no versículo de número 8, também vinham de outras regiões que ele cita. Versículo 8, Jerusalém, Idumeia, além do Jordão, arredores de Tiro, uma grande multidão. A sexta lição é que aquelas pessoas vieram a Cristo com todas as suas carências e necessidades. Qual é a sua carência, você que está aqui hoje de manhã? Se nós abrirmos o microfone, alguns talvez estão precisando de curas, e curas grandiosas que os médicos dizem que não tem mais jeito. Talvez alguém está precisando aqui de uma causa na justiça, irmã Cidinha. Um precatório, como nós temos uma irmã que nos assiste lá de Maceió, esperando que o sindicato que foi comprado ali por autoridades públicas para não pagar o precatório de forma total, efetiva, quer parcelar e vive uma guerra ideológica. Quem sabe hoje de manhã é o dia em que Deus diz, basta, eu vou colocar a minha mão e dar a tua vitória. Muitas vezes nós estamos angustiados, as multidões trazem carências, necessidades distintas umas das outras. O que pode ser uma enfermidade para um, é um precatório que a pessoa precisa receber para pagar dívidas que estão acumuladas há anos, que nunca chegou a receber esse valor. Quem sabe causas na justiça, salvação do marido que está envolvido com drogas, com álcool, filhos que não deixam as drogas, familiares que estão em divórcio, casamento que não se sustenta, famílias divididas, famílias destruídas. O Senhor está aqui diante das multidões para ministrar. O mesmo Galileu de 30 anos no mar da Galileia está passeando neste lugar para ministrar sobre a sua vida, para ministrar. Ele muitas vezes disse para alguns, que queres que eu te faça? Que eu seja curado. Ele disse, seja curado. O que queres que eu te faça? Alguns tocaram, quem foi que me tocou? Porque saiu de mim virtude. E aquela mulher disse, fui eu que te toquei. Grande é a tua fé, mulher, grande é a tua fé no meio daquela multidão. Assim também como aquela que foi condenada à morte, ia ser morta, apedrejada, mas não trouxeram o homem com que ela havia se deitado e queriam só apedrejar a mulher. E Jesus disse, quem não tiver pecado, não atire a primeira pedra. E eles começaram a sair, desde o mais velho até o mais moço, todos se retiraram. E ele disse àquela mulher, teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Ele ministrou às multidões, ele ministrou também de forma pessoal, individualizada. E de todos que vieram a Cristo, nenhum foi mandado embora. Todas que vieram a Cristo foram atendidas por ele. Veja a passagem que o pastor Adair nos leu, Mateus 12, verso 15 ao 21. Versos 15 ao 21, nós vamos só ler 2 versículos para mostrar que ele não despreza a cana quebrada. No versículo 18, referendando Isaías, capítulo 42, o texto diz, eis aqui o servo, 12:18, de Mateus, que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Marque a palavra gentios. Os gentios estavam na região da Galileia.
Hoje em dia nós achamos que essa ideia de polarização, apartheid, só existia nos tempos do século XX. Eu quero lembrá-los que os judeus não conviviam com os gentios que moravam em Nazaré, Cafarnaum, Naum, na região da Galileia. Todas aquelas cidades eram povoadas por gentios. Eles não queriam conviver ali, os judeus não queriam conviver com eles. E agora Jesus diz, o Mateus nos diz que ele traria o evangelho aos gentios. Versículo 19, ele não contenderá, ele não vai gritar, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida, aquela que foi torcida, que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome, aleluia, esperarão, põe o nome aí da sua família, os gentios. No seu nome os gentios esperarão. Que maravilha! Cada pessoa tocada, curada e salva era mais uma testemunha de Jesus. E Jesus não apenas cura o enfermo, mas ele também prioriza o ensino. Abram comigo Marcos, capítulo 3, verso 8 e 10. 8 e 10. No versículo 10 diz, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade, verso 10, se arrojavam a ele para o tocar. E o verso 8 diz que sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Jesus não apenas curava, mas ele ensinava. Eu gosto muito de Mateus, quando ele dá uma base muito clara do tripé do ministério de Jesus. E é isso que nós queremos fazer agora. Nós acabamos de pregar, de ensinar, e nós já vamos orar por você. E finalizando o nosso jejum e oração, nós vamos orar pelo Brasil. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 4, 23. É o mesmo contexto, ele está na região da Galileia, na região de Nazaré, de Cafarnaum. É o mesmo contexto. O versículo de número 23 diz, vamos ler juntos. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, Mateus 4, 23. Mateus 4, 23. Ensinando nas sinagogas, vamos, pregando o evangelho do reino e o quê? E curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o seu povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Já foi international, já foi para o campo internacional, já chegou na Síria. A sua fama, sem televisão, sem rádio, sem WhatsApp, sem Instagram. E então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Veja que ele faz uma diferença. Várias enfermidades e tormentos. Vocês lembram de uma mulher que era filha de Abraão? Há 12 anos que ela andava envergada. Ela não era gentia, ela era israelita e ela andava envergada com a coluna, e Jesus disse que o que estava sobre ela era um demônio segurando a sua coluna. Não era problema ortopédico. Não adiantava procurar o Instituto Afonso Ferreira para consertar a coluna. Não adiantava buscar um ortopedista, ela já tinha feito isso. Mas Jesus disse, naquele sábado, quando ele curou aquela mulher, como ele não libertaria aquela mulher que estava envergada? Acho que a referência nos diz 12 anos, que estava envergada, está no Evangelho de Lucas, envergada, e ela era filha de Abraão. Isso mostra para nós o quanto nós precisamos lembrar da cura, né, de que Deus está disponível aqui hoje para curar judeus e gentios. E às vezes nós confiamos mais no homem, confiamos mais nos médicos. Há um texto do rei, de um dos reis de Israel, que a Bíblia diz, ele confiou mais nos médicos do que no Senhor. E terminou seus dias maus. Porque confiou mais nos médicos. Nós não desprezamos a medicina, nós não desprezamos os médicos. Nós entendemos que os médicos são instrumentos de Deus, mas nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Bem, queridos, eu quero cumprir esta palavra de Mateus 4, 23. Ele ensinava, vamos marcar aí o verbo, ensinando, pregando e depois curando. E a sua fama se espalhou por toda a terra. Veja o verso 25, no mesmo capítulo 4 de Mateus. Mateus, e da Galileia
Decápolis, que acabamos de ver no mapa, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, leiam, numerosas multidões o seguiam. Numerosas multidões o seguiam. Essas multidões seguiam a Cristo, porque elas estavam interessadas na cura, sim, mas Jesus aproveitou o momento para ensinar e para pregar. No ensino você fundamenta, na pregação você exalta as verdades já conhecidas. E a cura, uma vez que essas verdades estão internalizadas, a cura se manifesta. Muitas vezes a cura virá sobre nós quando entendermos melhor a palavra de Deus. Muitas vezes a própria palavra vai revelar para nós, o próprio Espírito de Deus vai nos dizer se aquele pecado é consequência de um cigarro, aquele pecado não, corrigindo, aquela doença no pulmão é consequência de um cigarro de 50 anos no meu corpo. Quantos problemas cristãos enfrentam por beberem ainda bebidas alcoólicas fortes continuamente? Seu corpo é santuário de Deus, seu corpo é sagrado. Não se dedique à bebida, meu querido, consagre seu corpo ao Senhor. Né? Quantos problemas de alimentação, pessoas que teimosamente dizem, não, eu como mesmo, depois eu oro e Deus me dá a cura, mas vai ter cálculo renal, vai aumentar problemas, você tem uma deficiência, o seu organismo tem uma limitação renal, você só tem um rim, não, mas eu vou comer porque Deus me deu, é prazer, e a gente tem que comer, aproveitar do que é belo e bom. Não, seja sensato, cuide do seu corpo, para que Deus te dê uma vida longeva. Cuide da sua alimentação, cuide do seu físico. Né? Não deixe que um vício, cigarro, o álcool prenda a sua vida. Se você sabe que a bebida é fraqueza, fuja. José fugiu daquela mulher que queria ter relações com ele. Não estava fugindo de demônio. A bebida não é demônio. A bebida, para mim, não tem problema. Pode colocar aqui as melhores garrafas de uísque, de vinho. Não vou beber. Se me der um copo de vinho, é só na festa de casamento, uma taça. Já está bom, porque depois eu vou dormir. Não vou falar bobagem não, eu vou dormir. Mas não se bebe, não se deixe levar por isso. Provérbios diz no capítulo 23, né, que nós não podemos se exceder na bebida. E para aqueles que têm a fraqueza, cuidado, cuide do seu corpo. Estamos falando de cura e eu quero que você fique de pé. Vamos orar por sua vida. Eu convido aqui os pastores que estão aqui, tirando as pessoas que estavam na intercessão, que já receberam oração. Já receberam. Nós queremos convidar as pessoas que estão aqui enfermas, que têm causas na justiça, que têm salvação aí esperando dos seus familiares. Vamos orar pela salvação desse marido que está no álcool, dessa família que está ainda nas drogas, jovem, um sobrinho. Sai do seu lugar, vem aqui, queremos orar por você. Você que está em casa, vamos fazer esta oração. E vamos cantar dos 4 cantos desta terra. E depois nós vamos orar pelo Brasil, encerrando o culto. Saia do seu lugar. Eu acho que todo mundo aqui está curado já. Então poucas pessoas vieram. Amém. Então venha. Mas nós queremos orar por causas na justiça. Problema de saúde, um problema difícil. Problema difícil. Os pastores já vão ungir, já vão orar. Podem orando pelas pessoas, por gentileza. Pastor Aldair, irmã Márcia, por favor, pastora Luz, pode vir. Olga, por favor, vem aqui também orar, por gentileza. Irmã Cidinha também vem orar, por gentileza. Vamos orar pelas pessoas. Por favor, venham aqui mais para frente, para a gente ter espaço. Tem muita gente no corredor. Mais para cá. Vamos orar. Senhor, vamos ungindo, colocando a unção, o óleo aí sobre as pessoas. Senhor, nós queremos colocar este óleo, esta unção sobre os nossos irmãos, sobre estas vidas, que elas sejam curadas agora. Que elas sejam curadas agora. Nós oramos, pode vir, irmã Yolanda, irmã que está ali atrás da Yolanda, pastor Felipe vai ungir, amém? Em nome de Jesus, vou pegar aqui o óleo. Senhor, nós queremos ungir a tua serva, em nome de Jesus, para que ela seja curada. Nós oramos pela sua filha, onde ela estiver agora, seu genro, suas netas. Pedimos a salvação desta família, a libertação desta família. Que a tua serva tenha forças, fé em Cristo, de que o Senhor restaurará a sua sorte, sua casa para o Senhor. Fortalece a sua saúde, seu marido, aonde ele estiver agora. Dá a ele uma experiência profunda com o Senhor, fome de ouvir a tua voz, fome de ouvir a tua palavra.
Oramos também pela irmã a irmã Marilene, Senhor. Nós colocamos a sua saúde, seus filhos, seu filho em Brasília, seus netos, suas noras. Nós colocamos a saúde da tua serva, o grupo de comunhão na casa da tua serva. Usa a tua filha, fortalece ela com graça, disposição, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oramos pela vida da irmã, Senhor, seja com ela, seja com a sua família, com a sua casa, com o seu trabalho, com seus familiares. Renova as forças dela nesta manhã, traz um renovo, uma unção sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fortalece a tua filha, em nome de Jesus. Na vida da Nicole, Senhor, na vida do Celso, da Lúcia, do Davi, nós trazemos esta família. Te agradecemos pela plenitude do Senhor na vida da Nicole. Coisas novas, coisas extraordinárias, coisas tremendas. Aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor entra, o Senhor faz. Usa a Rose, usa, Senhor, pessoas que têm ajudado, para que nós possamos ver a Nicole colocada em locais estratégicos que o Senhor tem para ela. Locais estratégicos, nada do que hoje determinará o seu futuro. O seu futuro é glorioso, o seu futuro é tremendo. Que o Senhor abençoe a sua vida ricamente, a saúde da Nicole, abençoe seus estudos, abençoe sua jornada profissional, abençoe, ó Deus, o seu irmão Davi. Oramos pelo Davi, que ele seja curado da rinite, curado das otites, curado das inflamações de garganta. Em nome de Jesus, que ele seja curado. Vai orando, Senhor. Nós oramos agora, em nome de Jesus, pelo Ricardo, pela Fernanda, por sua filha, por seu filho, pela saúde do Roberto, pela saúde da Patrícia. Senhor, nós oramos para que todo inchaço egresso de intoxicação medicamentosa desapareça agora desse corpo. Todo inchaço vai saindo, músculos voltem ao normal, vasos arteriais, vasos venosos voltem ao normal agora. Toda inflamação e toda intoxicação medicamentosa saia pelo sangue de Jesus agora. Pelo sangue de Jesus vai saindo agora. Que a Patrícia seja curada, que esses cálculos renais sejam agora dissolvidos, essas pedras sejam dissolvidas agora no Duílio, em nome de Jesus. Essa doença gota sai agora, sai dos seus pés, sai das suas articulações, sai da sua corrente sanguínea, toda gota, toda herança, toda doença adquirida geneticamente, sai agora. Em nome de Jesus, nós repreendemos esta enfermidade. Nós ordenamos agora que esta doença saia dessa casa e desse corpo, em nome de Jesus. E nós oramos pela saúde do Duílio. Tira dele a angústia, a tristeza, o medo, ó Deus, a ansiedade. Coloca paz no seu coração. Que agora, quando ele chegar em casa, essas pedras sejam dissolvidas e sejam manifestas ali sem nenhuma dor. Em nome de Jesus, sem nenhuma dor. Nós levantamos um clamor pelo seu Ricardo, esse médico agora conhecido da família. Meu Deus, nós anulamos agora, a igreja ora, nós anulamos agora as obras de ocultismo que colocaram o nome dele. Não leve em conta a ignorância. E nós dizemos: Ricardo, acorda. Ricardo, sai dessa culpa do coração, dessa culpa da alma, de toda uma vida, ó Deus, conduzida. Que o Senhor leve ele ao quebrantamento, leve ele ao arrependimento, leve ele ao entendimento da cruz do Evangelho. Que ali enfermo, que ali na sua fraqueza, ele conheça o poder de Deus na sua vida. Ele clame ao Senhor. Repreendemos o espírito de morte naquele hospital. Repreendemos o espírito de morte, de diagnóstico pessimista. Sai daquele quarto. Espírito de morte, sai agora daquele ambiente hospitalar. E o espírito de vida do Senhor, de Yahvé, entre agora naquele quarto, com poder, com autoridade, com graça, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Ser curado, seu Ricardo. Ser curado, seu Ricardo. Ser curado, ser liberto, ser livre das obras, dos feitiços, do ocultismo, no nome de Jesus. Seu nome está debaixo do sangue de Jesus. Que ele tenha uma melhora significativa, que essa semana seja decisiva, que coisas extraordinárias aconteçam,
que ele ouça a tua voz, que ele tenha uns sonhos do Senhor, que ele tenha o discernimento de ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Repreendemos espírito de morte na vida do Ricardo e da sua família, no nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar a música e orando pela nação. Vou pedir a Sandra para pegar a bandeira do Brasil, vou pedir a pastora Vânia, Dalvani, vamos pegar aí a bandeira do Brasil, vamos cantar. Nós estamos em jejum de oração pelo Brasil. Você que está em casa agora, antes de orarmos pelo Brasil, a igreja agora, dê a mão à pessoa que está do seu lado, vamos orar. Abençoe o irmão que está do seu lado aí. Senhor, abençoe o meu irmão, abençoe a minha irmã, abençoe a saúde da Regina, do Flávio. Ó Deus, nós colocamos a vida da Priscila, a nora da irmã Luzia, o Luiz Fernando, ser curado, Luiz Fernando, na sua casa em Valinhos, ser curado. O Ivan também seja curado, obra completa, esposo da Mônica, seja curado, Ivan, de toda doença, de toda enfermidade. Fátima, seja curada, no nome de Jesus. Celso, seja curado no coração, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora, comece a repreender todos os efeitos da vacina, todos os casos de aneurisma, todo caso de sintomatologia que tem vindo, de aneurisma, de miocardite, de endocardite, que o Senhor repreenda agora. Que o Senhor guarde milhões de brasileiros que tomaram as vacinas, sejam eles protegidos, guardados, as nossas famílias sejam protegidas e guardadas. Agora solte a mão, ore pelo mapa do Brasil, pela bandeira, estenda a sua mão, estenda a sua mão. Vamos colocar aí Isaías 33, verso 6. Isaías 33, verso 6. Vamos dizer esse versículo para o Brasil. Isaías 33, verso 6, juntos. Aonde tem Sião, coloque Brasil. Haverá, ó Brasil, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Aleluia. Sabe o que é que diz? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que diz a palavra de Deus? Que Joel, capítulo 1, 4 tipos de locustas, locustas, gafanhotos, gafanhoto migrador, gafanhoto destruidor. Esses gafanhotos vieram ao Brasil. Desde que o nosso país foi fundado pelos portugueses em 1500, descoberto, ele já existia, já estava na mente de Deus. Lembre-se, sempre roubaram o melhor da nossa terra. Sempre roubaram o nosso pau-brasil, a nossa cana-de-açúcar, o nosso café, o nosso ouro. Até hoje os melhores grãos de café são exportados na ganância de venderem mais para fora do que aqui para dentro. Levaram o nosso ouro, levaram a nossa prata. E nos últimos anos nós temos visto a nação sendo roubada, saqueada do dinheiro público que poderia voltar em qualidade para a educação e para a saúde. Todos os governos estão com propensão para a corrupção, mas nós temos visto no atual governo o desejo de que esta nação trabalhe de forma sincera, honesta, para que os recursos cheguem à nação. Nenhum homem é perfeito, a nossa esperança não está em homens, mas nós precisamos orar para que esta promessa que acabamos de ler em Isaías, Deus traga estabilidade à nação. Em toda essa crise pandêmica de pós-lockdown, a nação está agora com deflação, muito melhor do que a economia dos Estados Unidos. Que Deus traga estabilidade, sem triunfalismo, que Deus traga estabilidade, que Deus traga estabilidade. A estabilidade virá do Senhor, por uma igreja que ora, por uma igreja que clama. Volta para Joel, você vai ler em casa esse texto. Essas locustas, esses gafanhotos, cortador, migrador, olha o nome, migrador, ele migra de um lugar para outro para levar alimento, ele devora, ele destrói. 4 locustas, mas o Senhor diz no livro de Joel que Ele vai lançar fora todas as locustas e os gafanhotos, e Ele vai levantar um exército poderoso que se apropriará do reino de Deus. E nós vamos clamar agora, cantando esta canção:
nos 4 cantos desta terra. Pai querido, nós entregamos o Brasil. Esse jejum é pelo Brasil, é pela salvação da nossa família, é pela salvação de milhões de brasileiros e estrangeiros. Haverá abundância de salvação. Este jejum é pela redenção da nação. Este jejum é pelas eleições pacíficas, sem fraude, sem roubo, sem mentira, sem manipulação. Que o Senhor traga a redenção à nação, traga a redenção ao Brasil, traga a redenção à nação. Esta nação vai mudar quando os brasileiros conhecerem o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Muda a nação, muda a nação, muda a lógica, muda a mente, pelo arrependimento no nosso coração, pelo arrependimento no nosso coração. Traz a tua salvação, traz a tua redenção, traz a tua redenção.